Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de novembro de 2025. Putin é ameaçado por políticos e militares russos. Quero convidar vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, caprichem no like, é muito importante para quem assiste a verdade. Isso fortalece o canal, que sempre prepara para vocês assuntos verdadeiros. E quero também pedir a todos que deem um like. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Peço também que compartilhem com suas redes sociais e recomendem o vídeo para quem vocês mandarem, e recomendem o canal, assim para aumentar o número de pessoas que assistem a verdade e que também se inscrevem no canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a situação na Rússia é crítica, né? A gente já sabe economicamente, mesmo aqueles que às vezes apareciam no canal pregando contra, a maioria já se convenceu que a situação é crítica. E nós fomos, já há um ano atrás, há mais de um ano e meio atrás, a gente já falava disso, do que ia acontecer por causa das sanções. E de fato aconteceu, mesmo que a Rússia negava. Agora a Rússia fala muita mentira, então a gente não pode acreditar muito nos dados e nas informações que eu já dizia que não eram verdadeiras, eram manipuladas. E a situação ficou aqui mais crítica agora. O país, Rússia, está à beira do colapso econômico e eles precisam escolher um caminho, né? E para isso, inclusive, os líderes político-militares fizeram uma espécie de ameaça a Putin, né? Isso denota uma fraqueza do ditador que teima em continuar com a guerra a despeito de qualquer problema econômico que ele nega existir. Eu acho que ele tem ciência, mas ele nega existir. Por causa disso que ele pediu e que ele quer uma reunião com Trump. Ele espera tomar Pokrovsk, na minha opinião, e aí parar com a guerra, né? Pelo menos um cessar-fogo ele vai tentar para retomar depois. E se ele tivesse feito isso antes, já teria um cessar-fogo, porque o que o Trump queria entregar para ele é tudo. Né? E ele não aceitou tudo, porque tudo que ele queria entregar era para onde cada um está, fica, no cessar-fogo enquanto negocia. Que não ia dar certo também com o Putin, porque o Putin não é honesto em nenhuma negociação. Ele nunca cumpre o que fala. Mas vamos lá. A liderança político-militar da Rússia, ela pode concordar em encerrar a guerra, se a continuação das hostilidades ameaçar a sua independência, a independência da Rússia. Eles já disseram isso para o ditador, né? E eles acham que a guerra tem que ser encerrada. O especialista ucraniano Vitaly Pornikov, que é um articulista, um dos melhores articulistas ucranianos e analista internacional, ele afirmou isso numa entrevista no Expresso TV. Vamos ver o que ele afirmou. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Sikorski, está certo quando diz, falou o Portnikov, que qualquer país se esgota durante uma guerra longa, mesmo um tão grande e com uma população tão numerosa quanto a Rússia. É claro, né? Eu acho que ele está certo quando disse isso, que se o Ocidente não estivesse ajudando a Ucrânia, na minha opinião, acho que é na opinião de mais gente, né? Não é minha, não é inédito o que eu vou dizer, não haveria esse perigo para a Rússia. É que o Ocidente está ajudando. Mesmo que o Trump não esteja ajudando como o Biden ajudava, que já não era o satisfatório, mas está ajudando menos, e agora com esse problema que parou, o governo paralisou, não está vindo mais nada, a Rússia está em perigo. Porque a Rússia poderia ter travado uma guerra lenta se não tivesse nenhuma ajuda, mas a Europa está ajudando agora. A Europa continua mandando munições para serem usadas no teatro de operações. Então, se não tivesse acontecido isso, ela podia travar essa guerra lenta por muitos anos e depois se aproveitar do resultado. Mas a Ucrânia tinha ajuda, né? E está tendo ajuda. E acho que vai continuar tendo ajuda, porque a guerra, o resultado da guerra vai depender se a Rússia avança ou não avança contra a Europa e quando vai avançar. No entanto, a Rússia está lutando, pode-se dizer, contra o sistema financeiro internacional, porque sofreu sanções e o mundo inteiro sancionou, né? Não podemos, vamos esquecer a China e outros países, Índia, que estão ajudando eles a comprar coisas não, petróleo e gás, mas que não representam tudo que a Rússia precisa para manter a sua máquina de guerra. E também a indústria de defesa do mundo civilizado, que é a melhor indústria de defesa, e foi visto agora. O melhor equipamento não foi mandado para a Ucrânia, mas foi mandado um equipamento muito bom, que é melhor que o equipamento russo. Portanto, em certo ponto, a Rússia pode não ter força suficiente para continuar a guerra. E
de fato, um colapso econômico pode ocorrer na Rússia. Eu acho que já está em processo. As pessoas dizem que vai ocorrer, eu acho que já está em processo. A Rússia pode enfrentar um dilema. Ou terminar a guerra, agora isso quem disse é o Portnikov, esse analista que falei, analista ucraniano, que eu acho que é um dos melhores, muito competentes que tem no mundo. Ou terminar a guerra ou usar armas nucleares. Agora, eu acredito já, na minha opinião, que essa escolha, mais cedo ou mais tarde, ela poderá ser feita, ou terá que ser feita, pela Federação Russa, pelos dirigentes da Federação Russa. Aliás, costumamos comparar a Rússia moderna com o que aconteceu com o Império Russo. No entanto, parece-me que uma analogia melhor seria com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha capitulou perante as potências quando não havia um único soldado aliado que lutavam contra a Alemanha em seu território. Não tinha nenhum soldado, ninguém tinha entrado na Alemanha e a Alemanha parou a guerra. Por quê? Além disso, havia soldados alemães em muitos países ao redor do mundo naquela época. Mas dentro da Alemanha não tinha ninguém dos que lutavam contra ela. A liderança político-militar da Alemanha compreendeu que se as coisas continuassem assim, como vinham vindo, o país seria destruído e as tropas aliadas chegariam tranquilamente a Berlim. Então eles resolveram preservar o país. Decidiram que era melhor capitular cedo, mas não levar um colapso total do Estado. Penso que isso também pode acontecer na Rússia. Eu diria para vocês, eu acho que já aconteceu, por exemplo, se você analisar, na máquina econômica deles, que é petróleo e gás. 50% foi destruído. E da capacidade de refino, por exemplo, de petróleo, 50% já foi destruído. E eles não conseguem se reerguer agora por causa da guerra. Precisa de dinheiro, eles não têm esse dinheiro. Eles vão ter que buscar no exterior. Não sei quais dificuldades eles vão ter, eu espero que tenham muitas, porque o Ocidente já não está mais confiando. Mas o governo americano confiará. O governo americano quer fazer negócios com eles. Esse é o grande perigo. Hoje o principal aliado da Rússia são os americanos. Em algum momento, eles podem concluir que, se continuarem a lutar dessa forma, a Rússia enfrentará um dilema: ou usar armas nucleares, ou concordar que a guerra deve terminar. Agora estou parafraseando o Vitaly Portnikov, Ou a guerra deve terminar. Não acredito em guerra nuclear, porque não há vencedores e vai ser uma destruição total. Acho que aquilo que recentemente falou o ministro da Defesa da Bélgica, que se ele atacar a Europa, Moscou será varrida no mapa. Eu também concordo com ele. Ele não tem condição de se defender da Europa, mesmo que seja só com a Europa, sem os Estados Unidos. Não sei o que a Rússia vai escolher, mas essa escolha virá mais cedo ou mais tarde. O que está acontecendo é muito preocupante para a liderança político-militar da Rússia, que está preocupada com as grandes perdas no fronte, com as grandes perdas em conquistas que não acontecem, avançam 3 quilômetros em um ano. Muitos deles querem que o presidente Vladimir Putin termine a guerra, porque a situação no país é crítica. A economia russa está pagando custos crescentes pela sua dispendiosa guerra contra a Ucrânia sem nenhum resultado. Para quem foi ganhar uma guerra em 3 dias, em um mês, no máximo um mês, 3 dias na capital da Ucrânia. Com a volta de Trump ao poder, no entanto, os Estados Unidos, o novo governo americano, está empenhado em chegar a um acordo rápido para pôr fim à guerra devastadora que prejudicou não só a Ucrânia, mas também a Rússia. A fragilidade da economia russa pode ser um fator decisivo para forçá-la a negociar nos termos do Ocidente e não nos termos do agressor. Mas para isso a Europa tem que se envolver, porque eu acredito que a tendência do presidente americano é chegar na pauta do ditador da Rússia, como era no início. Só se ele mudar agora, porque ficou chateado, magoado com ele, que não quis fazer até agora nenhum cessar-fogo com ele, com Putin, o acordo de paz. O crescimento econômico da Rússia é maquiado, são números falsos que são lançados. E ele, na realidade, mesmo que exista um mínimo crescimento, não é da economia. Ele é um parcial impulsionado pelos gastos com a guerra, da economia de guerra, em vez de por uma economia com produtividade sustentável. Mas tem políticos que já sabem disso, influenciados por oligarcas que os ajudam a eleger,
que estão perdendo dinheiro nas suas empresas e estão vendo o seu capital, o seu negócio esvair-se em cinzas que estão explodindo lá na Ucrânia, não na Rússia. E o dinheiro não está entrando. E o que está acontecendo? Vamos se preocupar com os oligarcas, coitadinhos? Sim, porque aí o povo russo perde dinheiro, porque eles são os donos das fábricas, eles são os donos do grande negócio que emprega milhares e milhões de pessoas. A máquina gira assim, e acho que não houve ainda e não há uma coincidência do ditador da Rússia que isso está acontecendo. Ou se há, ele tapou os olhos e dentro de uma patologia que ele tem, sei lá o que ele tem, ele quer porque quer conquistar a Ucrânia. Porque para ele o fracasso agora, ter que parar também é muito ruim. Ele tem medo que ele caia por causa disso. Porque já estão contestando ele, né? Os militares já estão contestando. Por que os generais foram presos? Porque contestaram ele. Né? Na realidade, ele não admite ser contestado. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Inscreva-se no canal, vamos ver conosco como é que vai terminar o desfecho dessa guerra. Vamos sempre ver a verdade do que está acontecendo, dos fatos. Quero também pedir a todos que gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Continuem dando força para o canal, para mim, para que tenhamos mais inscritos, porque eles viram a verdade e gostaram. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.